E o nosso passo de hoje é referente à prova de 2019, a que foi aplicada nesse ano. Novamente, as questões de matemática iniciaram da questão 21 até a questão 35, né? São 15 questões e a gente vai fazer aqui na ordem que apareceram, tudo bem? A primeira questão, olha só, uma questão de função polinomial do segundo grau, também conhecida como função quadrática, né? Olha só, temos aqui essa função real definida assim, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. E a grande pergunta é em relação ao conjunto imagem dessa função, né? Qual dos conjuntos, né? Qual das opções aqui apresentadas poderia ser o conjunto imagem da função f, né? E para responder essa pergunta, você bem direto aqui, tá? Eu vou direto ao ponto no que realmente é necessário para resolver essa questão, que é pensar no seguinte, né? Nós sabemos, não é isso, que o gráfico de uma função desse tipo, não é isso, ele é sempre uma parábola, não é isso? Sempre uma parábola. O gráfico de uma função quadrática. Eu vou fazer aqui direitinho, ó. Digno de um like e uma inscrição. Olha só, eixo Y e eixo X. Aqui bonitinho para você. Vou marcar aqui. Que a gente sabe que o gráfico disso é uma parábola. E nesse caso aqui, ó, ela está mais ou menos assim. Olha só que legal. Uma parábola mais ou menos assim, ó. Passando aqui, vindo para cá. Oi, pronto. Como é que eu sei disso? Né? Nós sabemos que, de maneira geral, a lei de uma função quadrática tem essa cara, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. É isso? E esse a, esse coeficiente, esse valorzinho aqui que multiplica o x ao quadrado, ele está sempre associado à concavidade da parábola, né? Se é para cima, carinha feliz, como está aqui, ou se é para baixo, carinha triste, não é isso? A carinha feliz corresponde sempre a um a maior do que zero, né? Que é o caso aqui. O nosso a, o nosso coeficiente do x, ele é 1, né? Quando não tem ninguém aqui multiplicando x ao quadrado, é como se tivesse um 1zinho aqui escondidinho multiplicando. Então, até aí tranquilo. O que interessa aqui, e a razão pela qual é bom a gente identificar que a concavidade é para cima, é por conta do vértice, né? O vértice é esse pontinho aqui que eu estou marcando, ó, que está bem aqui, ó, na viradinha, né? Grosseiramente falando, da parábola, né? Aqui nesse ponto a gente tem o valor de x associado a ele, que está aqui assim, ó, x do vértice, e também o nosso valor de y associado a ele, que é mais importante aqui nessa questão, o y do vértice. Digo isso por quê? Porque a pergunta é em relação à imagem. Quando a gente fala em imagem, né, é o conjunto de todos os valores que a função pode assumir, né? E a gente sempre analisa isso olhando para o eixo y, tudo bem? Como é que a gente faz? A gente projeta, né, esse gráfico no eixo y. O que é a gente enxergar isso aqui, né? Por exemplo, observe aqui que o nosso gráfico ele vem descendo, chega até aqui, né? E aqui ele para. E aqui nesse ponto, que é o menor valor, repare, ó, que essa função pode assumir, corresponde ao y no vértice. E a partir daí ele torna a subir. Então, olha só, se a gente fizer isso, ó, a gente enxerga que os valores de imagem, eles são sempre valores maiores ou iguais, não é isso? Que esse y do vértice, né? É sempre do y do vértice até o mais infinito, né? Por conta disso que eu falei para vocês, né? Ele vem decrescendo o menor valor possível que a função pode assumir esse y no vértice e depois ela torna a assumir valores maiores que ele, né? Ela torna a crescer. Tudo bem? Então, é suficiente para a gente descobrir quanto vale esse tal y no vértice. E para isso é muito fácil. Aqui nesse caso fica mais rápido, né? A gente fazer pela formulazinha. Y no vértice, não é isso? É igual ao quê? Menos delta sobre 4 vezes o A. Quem é nosso delta, gente? Nosso delta, vocês se lembram disso, né? Ele é o quê? Ele é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, né? Então, nosso delta vale quanto aqui? Nosso b é o coeficiente aqui do x, né? Nosso termo x, que no caso aqui vale menos 3, né? Tem menos 3 aqui multiplicando x. Então, vai ser menos 3 elevado ao quadrado menos 4 vezes o a, que eu já vi que vale 1, e o c, que é o termo independente, né? Aquele que não tem x,
E a gente sabe aqui que vale 2, né? Está aqui gritando para a gente um 2 positivo. Então, a gente tem aqui o seguinte, nosso delta vale menos 3 ao quadrado, que é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos é mais, né? Positivo, então vai ser 9 positivo, né? 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8. Então, vai ser menos 8, não é isso? E o nosso delta vale 9 menos 8, isso é 1 unidade apenas. Então, olha só, nosso delta vale 1, então a gente pode substituir aqui, né? Nosso delta seria quanto? Né? Nosso y do vértice. Seria, então, nesse caso, menos 1 sobre 4 vezes 1, né? Que é o valor de A. Então, vai ser menos 1 sobre 4, né? Esse é o nosso y do vértice. Esse valor aqui é simpático. Então, olha só. Os valores de imagem, né? Eles se iniciam, né? No menor de todos, que é o menos 1 sobre 4, vai até o mais infinito, né? A partir dele é ao infinito e além. Então, como é que a gente escreve? Aqui as opções estão em forma de intervalo, né? Como é que ficaria isso aqui? Os valores de imagem se iniciam em menos 1 sobre 4, ele está incluso aqui, né? Então, aqui é bolinha fechada, não é isso? Aqui nesse intervalo, bolinha fechada, né? Aí eu colocaria aqui o colchete, que representa isso, né? Bolinha fechada, vai até o mais infinito. O mais infinito, ou menos infinito, é sempre aberto, né? E o aberto você coloca ou parêntese, como eu botei aqui, ou então o colchete abertinho assim para fora, né? Vou deixar o parêntese mesmo, porque é assim que está a resposta, né? Esse aqui é o nosso conjunto imagem da função f, tudo bem? E o nosso gabarito é a letra C de sapato, olha só, muito legal. Né? Não sei o que vocês acharam, né? Coloque aí nos comentários se foi fácil, difícil, né? Porque aqui eu fui bem direto, não fui em outros aspectos aqui, eu fui realmente no que era preciso para resolver essa questão 21. Você saber identificar o nosso vértice aqui, nosso y vértice, né? Que é o mais importante, para conseguir responder categoricamente quem poderia ser esse conjunto imagem, quem era esse conjunto imagem, né? Que começa aqui no y do vértice e vai até o mais infinito, né? Isso porque o y do vértice, como a gente viu aqui, é o menor valor de todos, aqui nesse caso, né? Que a função poderia assumir. Então é sempre dele para cima, né? Dele até o mais infinito. Tudo bem, gente? Tudo bem? Se vocês quiserem revisar outras coisas, né? Que eu usei outras coisas, né? Para fazer esse esboço assim nesse formato. Eu tomei cuidado de fazer uma coisa coerente aqui, não vou entrar nesses méritos, né? Mas se você quiser ver, revisar mais o assunto de função quadrática, eu convido você a assistir os vídeos que estiverem gravados, né? Se eu já gravei algum, tá aparecendo aí nas sugestões para você, tá? Ou então vai ter no final do vídeo uma sugestão, enfim. Mas se você quiser continuar se aprofundando, fique à vontade.